Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Enio Panzera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu trouxe um convidado muito especial aqui para vocês, o Valvimar Bastos. O Valvimar tem uma vasta experiência aí na área de segurança do trabalho, já passou por grandes multinacionais, tem um contato muito legal aí com as equipes de saúde e segurança da região aqui de Minas e também agora do Brasil inteiro. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de uma coisa muito importante, que é esse desenvolvimento da liderança, né, que é um dos focos aí da empresa que ele atua hoje, que se chama Mais Foco, por coincidência, né, Valvimar? É, E a gente vai falar um pouquinho a respeito dessas skills, assim, que no mercado de trabalho hoje são tão necessárias, né? Pode ficar à vontade, meu caro. que bom, que bom. Primeiro, eu quero agradecer o convite, parabenizar pela iniciativa. Eu acho sensacional os canais de YouTube, os canais de Instagram, as lives que servem para a gente poder impulsionar a vida das pessoas, não somente profissional da área de segurança, mas quem é líder, quem deseja ser líder e que precisa também desenvolver essas habilidades voltadas para a gestão de pessoas e gestão de processos, né? Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui. Aceitei seu convite de bate-pronto, porque eu acredito muito nisso, né? Sim. Eu creio muito num papel, sabe, Enio, de influenciar positivamente as pessoas, sabe? Eu acho que nós precisamos fazer isso cada vez mais. Hoje a gente lida com um excesso de informação, né? Muitas informações o tempo todo. A gente é bombardeado de informação, mas a gente sempre tem que tentar buscar e levar a informação de forma estruturada, de forma com que as pessoas saibam fontes, saibam onde podem se embasar para tomar decisões em gestão de processos, em gestão de gente, e principalmente no tema de hoje, que nós vamos bater um papo sobre saúde e segurança, que é um tema extremamente sensível. Nós temos indicadores no Brasil muito preocupantes e que a gente precisa realmente influenciar muitas pessoas aqui no seu canal e por meio dos compartilhamentos que depois vão vir, se Deus quiser. Então, quero agradecer de antemão seu convite, né, e dizer que estou muito à disposição para a gente poder conversar bastante. Maravilha. Mais uma vez aí, muito obrigado. Ô, Valdemar, eu percebo assim na liderança atualmente, né, em diversas empresas e também aí até mesmo via LinkedIn, que as pessoas elas têm se desenvolvido no ponto de vista de estudo, né? Tá todo mundo hoje com MBA, com pós-graduação, porém a parte de segurança às vezes ela fica um pouco de lado e dentro até mesmo de uma entrevista de emprego, né? As pessoas elas buscam saber se a pessoa tem esse conhecimento de segurança, porque ninguém quer colocar dentro de uma empresa alguém que não tenha responsabilidade, né, pela própria vida ou pela vida do outro, né? Então eu queria saber sua opinião sobre isso, como que isso pode ser desenvolvido, como que as pessoas podem ver valor nisso, né? Porque é uma coisa realmente aí extremamente necessária, né? Esse tema, Enio, ele é extremamente importante, necessário e de uma relevância assim sem precedentes, sabe? Eu venho aí desde 2004 defendendo uma linha muito forte de atuação voltada para gestão, liderança e comportamento, que é os três pilares que eu acho essenciais trabalharmos dentro do nosso desenvolvimento profissional e pessoal, né? Sem contar a parte espiritual, que a gente também gosta de falar. E ao longo dessa trajetória, desses quase 20 anos, né, de caminho, passando por várias empresas e vários cenários, a gente observa alguns padrões muito importantes. O primeiro padrão é que todas as empresas têm o mesmo problema. Todas as empresas têm os mesmos desafios. O que muda é a intensidade desses desafios. Então, a gente tem empresas que têm problemas de comunicação, problemas de relacionamento, problemas de trabalho em equipe e problemas também voltados para a saúde e segurança. Todas têm, só que cada um num grau bastante específico. E quando a gente fala sobre saúde e segurança, de um ponto de vista bastante peculiar, eu não conheço nenhum gestor, dentro dos ambientes que eu frequentei, que se tornou gestor por ser um líder em saúde e segurança. Eu não conheço nenhum gestor que tenha se tornado gestor por ser uma referência em saúde e segurança. Pelo contrário, eles se tornam gestores por serem excelentes na entrega operacional. Então, a gente muitas das vezes ganha um excelente gestor para entrega operacional e de resultado dentro daquilo que é esperado dele,
mas a gente não ganha um gestor capaz de transformar as pessoas em pessoas mais preventivas, pessoas mais cautelosas e pessoas mais prudentes. Valmar, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: hoje nas escolas, nas faculdades, a gente aprende de tudo, mas não aprende aquelas habilidades humanas que são extremamente necessárias para a gente desenvolver nosso papel. E quando eu pergunto para um gestor qual é a principal atribuição dele, qual é o principal desafio dele, a maioria respondem que o meu principal desafio é gerir pessoas. E essa é uma inverdade, né? O principal desafio de um líder, o principal desafio de uma líder é liderar a si mesmo primeiro. Todas as vezes que a gente enfrenta problemas de gestão na minha equipe, eu posso, quase que em 100% dos casos, dizer que primeiro o gestor precisa saber lidar com ele mesmo. E para a saúde e segurança não é diferente. Se eu não tenho resultados seguros e se eu não tenho resultados bem efetivados em saúde e segurança, possivelmente isso está acontecendo porque eu também não tenho uma liderança que trabalhe essa vertente de saúde e segurança. Historicamente, a gente conhece a área de saúde e segurança como aquela que não atrapalha a produção, não atrapalha a manutenção, e existe um abismo entre as duas áreas. É isso que a gente quer cada vez mais no dia a dia, quebrar esse silo, quebrar essa ilha. É possível Sim, produzir com segurança, é possível fazer manutenção com segurança, é possível fazer os resultados operacionais com segurança, até porque saúde e segurança virou hoje um estado de negócio. exato. Eu conheço algumas empresas que o seu diferencial competitivo são os seus indicadores e resultados em saúde e segurança, porque custa caro, né? Então, sem contar no viés de prevenção, de cuidado com o colaborador, que isso para mim não tem nem o que discutir, que isso é básico, muitas empresas estão tendo a grata surpresa que quando se investe em saúde e segurança, existe um retorno muito forte, né? Então, quando o líder entende isso, quando o líder percebe isso, aí ele começa a ter aquela convergência para o assunto. Ele começa a querer aprender sobre o assunto. Ele começa a estudar sobre o assunto. Mas, primeira coisa, o líder que não se lidera não consegue gerir um processo. O líder que não se gere, ele não consegue gerir pessoas, porque ele não vai ter capacidade de lidar com os desafios do dia a dia, e saúde e segurança é um desafio. Nós temos um padrão de comportamento no Brasil, que eu costumo brincar e dizer que é aquele padrão de comportamento que a gente tem resquícios lá da época lá da colonização, né? Quando se fazia barganhas e as trocas para ganhar território, ganhar terreno, e se dava presentes para alcançar o resultado que queria. Hoje, a gente ainda lida com cenários assim, profissionais ou empresas ou departamentos que fazem saúde e segurança por mero retorno, talvez somente financeiro, ou por aquela premiação ou reconhecimento esperado. Não, se faz saúde e segurança porque é um item básico e essencial para a sobrevivência, né? Mais do que fazer prevenção para prevenir acidente, é fazer prevenção para valorizar a vida, sabe? Que é para poder reconhecer a nossa integridade, o nosso valor, né? Mas enquanto a gente não trabalha a gente não consegue ter o olhar para isso. Enquanto a gente não abre os nossos olhos, a gente não vai conseguir compreender que a matéria saúde e segurança, ela não é responsabilidade do Departamento de Saúde e Segurança. Eu costumo brincar e dizer que existe uma diferença sutil entre responsabilidades de segurança e responsabilidades da segurança. Responsabilidades de segurança são responsabilidades genuínas, onde todo mundo tem que estar envolvido, onde todo mundo tem que fazer parte. Responsabilidades da segurança são responsabilidades departamentais. É gestão de EPI, gestão de perícia, é CIPA e tudo aquilo que são prerrogativas de cargo, mas não de processo. O processo é a responsabilidade de todo mundo, né? Então, as escolas, e eu torço muito para que em breve a gente consiga ver dentro das matérias acadêmicas o assunto saúde e segurança e o assunto soft skills, para que nós possamos ter profissionais cada vez mais habilitados e trabalhados na sua formação acadêmica nesses dois assuntos que historicamente a gente não viu ser desenvolvido, né? Eu Exatamente. particularmente, né, eu particularmente estudei ao longo dessa vida toda e não parei até hoje, todas as instituições que eu estudei e tudo aquilo que eu estudo
me prepara para ser um bom profissional técnico. Veja bem que interessante. Me Uhum. prepara para ser um bom engenheiro, um bom neurocientista, um bom gestor de processo, mas nenhuma instituição ainda que eu estudei me preparou para ser um bom líder, uma boa pessoa do ponto de vista de Exato, eu soft pensei skills. uma boa pessoa na hora que você falou. Não é isso? Então, assim, isso Exato. falta. E aí, onde que a gente está buscando isso? Nessas trocas, igual eu e você estamos fazendo, que eu acho fantástico, né? É nesses momentos que a gente para falar assim das dores, das nossas funções no dia a dia. E aí, hoje eu circulo muito, eu viajo muito, 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 atendo empresas em 6 estados brasileiros, dentro de um propósito meu estabelecido em algum momento da minha carreira, que eu disse assim, eu preciso chegar a mais pessoas, né? Eu preciso aumentar a minha abrangência de atuação, porque eu já estava me sentindo um pouco fechadinho no meu ciclo, e eu precisava, cara, eu preciso abrir o horizonte, né? E para falar disso, para falar de comportamento, quando a gente fala de comportamento, a gente abrange todas as matérias. A gente fala de trabalho em equipe, que impacta em saúde e segurança. Atrás de todo folgado tem alguém sobrecarregado, né? Assim? Então, Exato. o ambiente que não se tem trabalho em equipe, tem alguém que está sofrendo aí para poder dar conta do recado. E essa pessoa, às vezes, pode se envolver no acidente. Um ambiente que não se tem uma comunicação afetiva, um comportamento individualista, é um ambiente que vai ter impacto em saúde e segurança. E esse assunto de saúde e segurança é um assunto que parece que canaliza todos os problemas operacionais, que tudo vai se canalizando e afunilando para uma área de saúde e segurança. Isso é muito complexo, né? Se alguém sofre um acidente por um fator que talvez seja uma pressão no trabalho, impacta na saúde e segurança. Se alguém não conseguiu bater uma meta muito forte estabelecida, alguém pode adoecer e pegar um burnout ou um outro tipo de doença psicossocial. Então, veja, tudo vai canalizando para um viés de saúde e segurança, onde as pessoas historicamente vinculam ao Departamento de Saúde e Segurança. Isso é um erro, né? Entender que é um assunto de responsabilidade genuína, da alta cúpula até o nível operacional, ou seja, nível estratégico, nível tático e nível operacional, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que nós, ao longo da história, não tivemos ensinamentos básicos e preliminares de aprender sobre esse assunto. Ao mesmo tempo, entendo que os gestores que nós conhecemos, a maioria deles, não viraram gestores por serem referências em saúde e segurança, viraram gestores por ser referência técnica no assunto de prerrogativa de cargo deles. E agora cada um tem que fazer um movimento, um papel de buscar conhecimento, buscar informação, né? De estudar, correr atrás. Não dá para deixar o assunto apenas na mão de um ou de outro, né? É uma cadeia produtiva que todos saem ganhando, né? Isso é interessantíssimo, Valvimar. Eu vejo assim que mesmo o mercado tendo pressionado, né, as pessoas a meio que aceitar, né, essa parte de saúde e segurança dentro das empresas, eu digo isso porque, por exemplo, hoje, para a gente implementar ISO, OSA, a gente precisa, né, de ter um padrão de saúde e segurança bem definido, as pessoas têm que estar ali seguindo uma linha, tem que estar, né, de uma forma ali que todo mundo faça parte dentro de um sistema de gestão para que funcione realmente. Porém, eu não sei se é uma questão do Brasil, né? Essa dificuldade aí de conseguir conquistar as pessoas no ponto de vista de trabalho, né? De mostrar que isso é um trabalho, que isso pode ser vendido, né? Que é uma coisa interessantíssima isso também, que quando você vai propor para alguém alguma expansão da empresa, alguma, né, melhoria, geralmente a gente precisa de ter esse feeling da segurança para poder mostrar durante essa venda que a empresa faz segurança. E os investidores da empresa, eles estão focados também na segurança, hoje também no meio ambiente, né, que está aí totalmente ligado também com a saúde e segurança, e é uma coisa incrível, assim, e muito conhecimento seu aí, cara, nesse podcast nosso hoje aí, está complementando minhas ideias e com certeza as ideias de todo mundo que está em casa. Que Eu legal, né? acredito, ô Valvimar, que para as pessoas terem essa ciência, a pessoa tem que ter realmente ali, parar e olhar para si, né? Para ter essa ciência que a segurança ela é importante.
a gente transformar isso de uma forma genuína, sem precisar de mostrar números, né? Porque antigamente vendia-se a ideia que, se você não tiver um técnico de segurança e não fizer segurança, você vai pagar multa, né? Porque o Ministério do Trabalho vai te multar. Se alguém acidentar fatal, você vai pagar horrores né, de processos trabalhistas, se você não tiver alguém da segurança para te resguardar. Então, assim, a segurança ela sempre trabalhou em cima de evidência, né? A gente tinha aquelas caixas enormes, cheias de papel, para poder se resguardar. E hoje eu vejo que a segurança ela acontece de forma genuína mesmo nas empresas mais sérias, né? E o papel da liderança nisso daí, cara, é primordial. Se a liderança não tiver junto com a gente, infelizmente nosso trabalho não anda, né? Que na verdade, assim, olha, eu não posso chegar na casa de ninguém e dar uma ordem, porque ninguém vai seguir. Eu não posso chegar na sua casa, por exemplo, com todo respeito, e começar a dar ordem para as pessoas que estão lá, porque elas não vão seguir o que eu vou falar. Elas vão seguir quem é a referência dentro daquela casa, que seja você, né? E na empresa a mesma coisa. Então, como nós temos uma cultura muito voltada para o perfil do líder como sendo a referência naquele espaço, e ele de fato é, as pessoas tendem a seguir muito mais aquilo que o líder orienta do que aquilo que outras pessoas orientam, né? E assim que nós precisamos aumentar, como se fosse um polvo, né? Aumentar os braços de atuação e mostrar para toda a organização o quanto esse assunto não é um assunto pontual, não é um assunto isolado, é um assunto processual, né? O quanto que o impacto em saúde e segurança pode fechar uma organização, o Sim, quanto um impacto em meio ambiente pode colocar um diretor, um presidente exposto a um processo, né? Porque a legislação ambiental, ela tem os seus níveis de envolvimento, assim, de abraçar as pessoas que estão ali envolvidas. Ou seja, nós temos uma legislação muito robusta, Enio, muito robusta. Nós sim. temos uma das melhores legislações do mundo, seja trabalhista, previdenciária, ambiental, mas também nós temos o quarto pior indicador de acidente do mundo. A conta não fecha. Então, se eu tenho uma legislação muito robusta, automaticamente, teoricamente, a gente deveria ter números baixos de acidente, mas não é isso que acontece na realidade. E aí a gente percebe Isso, que ah, não, isso a gente está falando de números que são registrados, né? números com CAT registradas, né? Porque ainda existe muita coisa por trás das cortinas. Muita Não, subnotificação, muita, é, muita, muita, né? E aí a gente se pergunta, mas por que que a gente tem uma legislação muito robusta e o índices muito altos de acidente? Porque muitas das vezes a gente colocou as regras na frente das pessoas. E na minha concepção, as pessoas têm que estar na frente das regras, né? Nada contra a regra, eu acho que a sociedade precisa de regras. Já imaginou se a gente não tivesse regra de trânsito, se não tivesse regra trabalhista, se não tivesse regra de conduta dentro das organizações? Meu Deus, seria um caos. sim, Mas o excesso da regra tira o relacionamento. Quando eu tenho um excesso de normas e regulamentos, eu tiro a capacidade de me relacionar e de conviver com aquela pessoa para fazer com que ela entenda o porquê que ela faz aquilo que ela faz. E quantas áreas que eu já entrei, que eu acessei, que as pessoas falam assim, não, aqui é assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aqui a norma veio de cima, só tem que cumprir, né? E aí, quando você pergunta para ele da referência da regra, ele não sabe nem explicar, porque ele não foi envolvido, né? Ele só está ali para ser um carregador de piano, no termo bem popular dizendo. Ele está ali só para executar. Isso é muito injusto com as pessoas, né? Então, trazer as pessoas para o jogo, para entender o porquê que nós fazemos o que nós fazemos, para mim é o melhor caminho, né? Por que disso? Porque existem três motivos pelas quais as pessoas não fazem o que devem fazer. Três motivos. Eu quero dar depois um exemplo do que eu já vivi com relação a isso. As pessoas não fazem o que têm que fazer em relação à saúde e segurança. Primeiro ponto, porque às vezes elas não sabem fazer. E isso é muito natural. para a gente não sair do pressuposto, né? Achar que a Assim, pessoa sabe. não sabe, o óbvio precisa ser É, dito, né? isso, exatamente. Precisa. Teve uma vez que eu cobrava tanto um gestor da empresa que eu trabalhava, mas tanto, tanto, tanto. E um dia ele bateu no meu ombro e falou assim: Valvimar, você está me cobrando tanto, cara, por umas coisas que eu não sei nem por onde começo a fazer. Naquele dia virou uma chave na minha cabeça e falou assim: gente,
para mim está mais do que claro que ele virou gestor pelo resultado que ele entregava operacional, não pelo resultado de gestão de processo que ele deveria fazer. E aí eu passei a olhar para ele com outros olhos e assim para todos os outros. E aí, se a gente não sabe fazer, a gente tem que ensinar a fazer. Se uma pessoa não sabe a rotina de uma função prevencionista, a gente tem que mostrar para ela. Né? Não é fazer o nosso trabalho, não é fazer o trabalho de um engenheiro, não. É fazer o que é esperado dela enquanto líder, que inclusive eu trouxe algumas dicas aqui. Então, se ela não sabe fazer, nós temos que ensinar a fazer. Segundo ponto, às vezes ela não faz porque ela não pode, porque falta recurso ou falta autonomia. E eu já vi também profissionais empolgados para fazer acontecer, mas não tinham autonomia. Não tinham, né? Sim. Eles não podiam fazer porque os processos eram muito engessados. Para conseguir revisar um procedimento era quase um ano. E vai para essa alçada aqui, passa para a segunda, que pede aqui autorização. Cara, aí o cara desistia. Então, Parece repartição pública, a dependendo da mesma coisa. situação. Mesma É. coisa. Então, a gente acabou burocratizando muito o sistema ao longo dos anos e as pessoas foram perdendo um pouco o poder de fazer as coisas. Não estou dizendo poder no sentido de fazer de qualquer maneira, mas o poder de orientar, o poder de dar sugestão, dar melhoria. E às vezes as pessoas não podem fazer porque elas não têm autonomia para isso. Agora, o terceiro ponto é o mais delicado, que existem pessoas que realmente não fazem o que tem que ser feito porque não quer. Uhum. E aí nós temos que falar disso também. É uma conversa difícil, mas é uma conversa necessária. Tem pessoas que não querem mesmo, que não veem valor nisso, que não acham importante. E aí, quando a gente vai abranger as coisas, não é só em saúde e segurança. A pessoa às vezes não quer nada mesmo. Ela está ali, Na mas vida, né? ela não quer nada na vida. E aí, como você tocou o assunto da vida, eu costumo dizer nos meus treinamentos, nas minhas consultorias, que o nosso padrão de comportamento na empresa é reflexo do padrão de comportamento que eu tenho na vida. Meu amigo, e olha o choque de gestão, Total. olha o choque cultural. Quando a gente Não está chega na performando empresa, bem, meu caro, a gente chega na empresa, não é só na empresa. a empresa dá um banho de loja na gente e fala assim: vamos para cima, vamos estabelecer meta, janeiro, tal, vamos fazer acontecer. Aí a pessoa sai da empresa e ela entra naquela modalidade, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e fala que o ano começa depois do carnaval. Uhum. Olha o Exatamente. choque. Ela não consegue ter essa conotação. Sabe? Então, o Sim, padrão de comportamento que a gente tem na empresa é reflexo do padrão de comportamento que eu tenho na vida. Aí, cada um de nós temos que pensar assim: uau, que padrão de comportamento que eu tenho tido. Eu sei fazer e não estou fazendo? Eu posso fazer e não estou podendo e não estou fazendo? Ou eu quero fazer ou não quero fazer? E o que que eu estou fazendo com tudo isso? Porque é reflexo, né? Ah, mas a empresa não é minha. Cara, se der ruim para um, vai dar ruim para todo mundo. Se der bom para um, vai dar bom para todo mundo. Pensa que legal ver a empresa crescendo, evoluindo e prosperando, a gente está crescendo junto, né? Então, com certeza. esses três fatores para mim são cruciais para identificar se alguém tem um comportamento mais voltado para a saúde e segurança ou não. Mas a gente pode aplicar isso em qualquer cenário. Ela sabe fazer? Ela pode fazer? Ela quer fazer? Então, essas três perguntinhas sempre têm que caminhar com a gente, né? E aí que mora o grande papel nosso de mostrar, através de fatos, dados, estatísticas, estudo de caso, embasamento acadêmico, o quão sério é fazer saúde e segurança. Os números são absurdos. Nós somos o quarto país com maior índice de acidente do mundo. E nós não Ó, somos nem de perto, nem de longe, assim, o país maior do mundo, né? não, não é? Comparando aí Quando, com Índia, China. quando a gente pega 2021, foram mais de 570 mil acidentes. Quando pega 2022, foram mais de 612 mil acidentes. Então, aumentou mais de 20% em relação a 2021. O número de óbitos fica ali 2.500, 2.538. Os gastos públicos são exorbitantes, mais de 80 bilhões de reais. Sabe, INSS. alguma coisa não está batendo. E aí, quando a gente vai ver, padrão de comportamento. Um grande laboratório que eu passo a observar é o trânsito. E eu fico pensando assim, gente, se essa turma tem um comportamento no trânsito, como eles têm aqui, na empresa, meu Deus, a gente tem ainda pouco acidente.
E, O brasileiro, ah, desculpa te interromper, não, imagina. nós, né, brasileiros, a gente tem mania de falar o brasileiro como se fosse uma outra pessoa, né? Mas nós, É, brasileiros, nós nascemos e crescemos com essa ideia que a gente está sendo cuidado pelo Estado, né? Por é. exemplo, eu sou fumante, mas está tranquilo, porque se um dia eu tiver câncer, o Estado, o SUS, vai pagar todo o meu tratamento. Então, assim, isso é uma questão tão cultural e tão enraizada na população que no ambiente de trabalho reflete total. O que você falou aí agora, eu até arrepiei aqui, em questão aí de o que está refletindo na vida profissional da pessoa, está refletindo também na vida pessoal, né? Talvez o problema está mais fundo do que a gente está percebendo, né? Meu amigo, você não tenha dúvida. O problema é muito mais estruturante do que a gente imagina. Sim, Não é sobre regras, treinamentos e EPI, não. Não, isso é muito mais enraizado. Olha só, frases que você já ouviu, ou porventura em algum momento já falou, ou já conhece alguém que falou. Isso aqui vai ser rápido. A culpa não é minha, a culpa é do colaborador. Ah, não, ele não teve percepção de risco. Não, aqui a empresa não tem cultura de segurança. Mas não tem outro jeito de fazer. Eu sempre fiz assim. Precisamos fazer mais com menos. O que importa aqui é o resultado. A fiscalização que notifica demais. Eu não sou dono da empresa. Ninguém está vendo. Faz depois das 17 horas. Cara, isso não é pontual, isso é estruturante. sim. É na vida. As pessoas têm uma tendência a ter esse padrão de comportamento na vida. Buscam sempre o caminho mais curto. Buscam sempre fazer aquilo que é mais fácil. Diferente de alguns países aí fora, que as pessoas não buscam fazer o que é fácil, buscam fazer o que é correto. Por isso que aí fora a legislação é pequenininha. Porque É, as pessoas já sabem, culturalmente falando, estruturalmente falando, o que é certo e o que não é certo. Só que hoje, por que que a gente tem muita legislação também? Porque elas foram sendo criadas para tentar encontrar brechas de outra. Então você pega os puxadinhos de norma, de lei, por quê? Porque é alguém tentando achar brecha de um ponto, brecha do outro, para achar uma permissividade para fazer alguma coisa. sendo que fazer correto às vezes era o caminho mais linear, né, cara? Não precisava Olha, de ter tanta caminhada assim. querido, você acha que a gente precisava de regra para viver? Não. Ah, Vamos voltar na época dos nossos pais ou dos nossos avós? Naquela época, eu lembro pouco disso, que eu ia na padaria da minha cidade, comprava pão, a moça da padaria colocava o pão na sacola e anotava na fichinha: 10 pães para o filho da dona Lourdinha. Ponto. Esse era o controle. Então, o combinado era combinado. é o poder do aperto de mão, né? Até que um dia alguém comprou o pão e Uhum, não pagou. não pagou. E aí começou. Hoje você não consegue sair da padaria sem o pão. O problema o grande ponto do excesso de regras é porque em algum momento lá atrás alguém descumpriu um combinado. Uhum, Alguém apertou a minha mão e não fez o papel dele comigo. E a gente passa a achar que tudo é natural. Furar fila é natural. Parar em faixa dupla é natural. Parar na porta da escola em cima da faixa de pedestre é natural. Então a gente passou a ver isso como algo relativo. uhum. E para onde que foi esse comportamento? Para dentro das empresas. E aí as empresas começaram a robustecer de regulamentos para quê? Para que ela possa se blindar também. Ela não está errada. Mas aonde que nasce tudo isso? Na nossa essência, da gente enquanto pessoa, né? Então, Sim. olha, o ano começa depois do carnaval. Ah, não, aqui não tem jeito de fazer assim, é só assim que tem jeito. Ah, quando eu cheguei já era assim, não dá para fazer diferente. Então, a gente vive num cenário de comportamento sabotador impressionante. Quando, na verdade, Concordo. no nosso trabalho, a gente usa EPIs, usa regras, usa os padrões. E quando chega em casa, eu não troco o chuveiro com ele desligado
Eu vou lá, só tiro o fio, troco o chuveiro com ele ligado na toma, com ele ainda, com a energia ainda funcionando. Cara, mas como é que alguém toma essa decisão de se arriscar tanto? Por quê? Porque é um ambiente que não tem controle. Controle no sentido de alguém vigiando, alguém olhando. Uhum. Então, o nosso maior desafio é promover um trabalho de conscientização tão forte, e aí nós temos que trabalhar isso nas nossas crianças, para que elas já possam crescer com isso, e ao mesmo tempo com os adultos, que aí já é um desafio maior, para as pessoas pensarem assim, cara, eu tenho que fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja olhando, vendo, fiscalizando, e mesmo que ninguém esteja fazendo o certo, eu estou fazendo o certo. Mas só que isso, a gente paga um preço por isso. Quem nunca já foi chamado de puxa-saco por fazer o que é certo? É, Quem nunca foi chamado assim, ah, para com isso. Ah, nunca foi feito assim, deixa de onda. E aí o próprio meio tenta nos burlar para com que a gente faça as coisas no jeitinho. Veja, o assunto é muito mais desafiador que a gente imagina. É com certeza. muito mais estruturante que a gente imagina. E aí a nossa esperança está onde? Nas gerações que estão chegando, na criançada, nos meus filhos, nos seus filhos, nos seus sobrinhos, nos seus. Por quê? Porque nós, enquanto adultos, a gente tem que ir lapidando, e tirando esses vícios, e tirando essas manias, mas essa criançada já tem que vir chegando aí para o mercado, essa juventude, essa adolescência, vir chegando para o mercado com essa mentalidade. Fazer o que é certo e não fazer o que é fácil. E se moldar, Exatamente. e se modelar em alguns outros países que têm isso de forma muito forte, né? Por exemplo, quando fala sobre disciplina, não tem como eu não lembrar da Suíça. Porque quando a gente vai estudar o comportamento, a cultura, cara, é exemplo para o mundo, né? Quando a gente fala Sim, sobre estudo, persistência, quando a gente fala de pessoas que se empenham, sei lá, Canadá, Dinamarca, Irlanda. E quando as pessoas olham para nós, o que que elas veem? Cara, isso é muito é. sério. Uma coisa que eu acho, assim, que o brasileiro tem muito forte é a criatividade, Valvimar. Eu acho que o mundo olha a gente como, tipo assim, a gente é sobrevivente, né, vamos dizer. É, A criatividade acaba levando o brasileiro a fazer coisa boa demais, né? A gente tem N exemplos de coisas maravilhosas que os brasileiros fazem, mas também, né, tem essa parte negativa que está enraizada e assim, eu sim. quero depois saber como que a gente pode tentar, né, mudar essa cultura, né? Dar É. essa virada de chave. Olha, eu concordo com você em relação à criatividade. A gente é um povo muito criativo mesmo, mas a gente tem que usar sempre a criatividade para fazer a coisa certa. Exato. A gente não pode usar a criatividade para dar o jeitinho. Para criar uma nova lei para poder Não, quebrar outra, né? não, não pode. A É. gente não pode criar. Olha, qual que foi o primeiro dispositivo criado para isolar um ambiente? Cone. Cone Ah, de sinalização. cone. Isolação, isolar o Sim, ambiente, entendi. isolar. Aham. Eu fico imaginando se alguém tem coragem de chegar na frente de um batalhão da Polícia Rodoviária e tirar os cones que eles colocam lá. Uhum. Por quê? Porque Jamais. a concepção do cone, ela foi estabelecida para poder isolar, uai. Até que em algum momento alguém chegou e chutou o cone. E aí inventaram a fita zebrada. Aí a fita zebrada foi adicionada junto com o cone. Bota o cone, bota ali um suporte e passa a fita zebrada. Até que alguém pulou a fita zebrada. Arrebentou a fita zebrada. Aí inventaram o circuit. Uhum. Botamos o circuit agora, até que alguém chega na frente de serviço e vê aquela barriga no circuit. Opa, tem alguém passando no circuit. Uhum. Agora se inventaram o gradil, né? Inventaram agora o gradil. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai chegar na frente de serviço e vai ver que o gradil está deslocado. Alguém desencaixou ele para poder passar ali, para cortar um caminho. Cara, onde nós vamos parar? É. Quando, na verdade, o cone, pela concepção, ele poderia ser suficientemente necessário. Por isso que, às vezes, é tão caro fazer segurança do trabalho no Brasil. Uhum. Nós somos o país que mais gasta com EPI no mundo. Por quê? Porque é a solução mais barata e mais rápida. Dá trabalho de investigar uma fonte de ruído, de ir até naquele motor, tentar enclausurar ele. Dá trabalho de poder, talvez, comprar um motor novo, mais moderno. Dá trabalho. Aí, o que pensa na lógica? Bota protetor.
E aí, É. quando se pensa em botar protetor, acha que o problema está resolvido. Não, a norma nos ensina que eu tenho que fornecer de qualidade, registrar, treinar, obrigar o uso, inspecionar, guardar ou orientar a guarda e depois de descartar, manter o registro da ficha. Usar o EPI é um dos vários pontos que a norma me exige. Não seria muito mais fácil tratar o risco na fonte? Mas dá trabalho, ele. Com certeza. Dá trabalho. E ninguém consegue calcular, assim, o quanto isso vai economizar mesmo financeiramente para a empresa, né, caso ela faça, né, nesses anos, ao longo desses anos, se você enclausura algo, uma fonte de ruído, em vez de ficar fornecendo protetor ocular para a pessoa durante anos, talvez você vai estar economizando, né, com esse trabalho. Sim. Então, assim, é um trabalho bem feito que faz uma vez só, né, não precisaria ter essa reincidência. Cara, tu tocou num assunto muito delicado também. Nós temos uma cultura de ver para crer, Uhum. né? Veja bem, a gente tem uma predisposição muito maior de acreditar que aquilo funciona quando a gente vê. Então, percebe quando acontece um acidente, todo mundo fica muito sensibilizado? Por quê? Porque viu a materialização de uma falha na prevenção. Até Uhum. que aconteça, as pessoas pensam assim: ah, não, mas eu sempre fiz assim. Não, mas não precisa fazer diferente. Cara, tem 30 anos que eu faço assim, ninguém nunca machucou. Agora, alguém machuca para você ver. Nossa, eu imaginei que isso dá errado uma vez. Cara, O discurso muda eu já totalmente. sofri um quase acidente em relação a essa atividade. Ou seja, porque teve que ver para crer que aquilo realmente é fato. Um outro paradigma na nossa área, né, na área de saúde e segurança, é que a gente precisa crer para ver, não ver para crer. A gente precisa fazer todo o movimento imaginando um retorno lá na frente, que é o retorno talvez que é intangível. Eu não consigo medir, mas tem outros indicadores que eu consigo medir, as taxas de frequência e gravidade, o índice de absenteísmo, rotatividade, o famoso turnover, os gastos com perícia, o fator acidentário previdenciário, os gastos com hospitais, medicamentos, a sobrecarga que não conseguimos medir tanto, mas a sobrecarga de alguém que assume uma função dupla em virtude de alguém que teve que ausentar por causa de um acidente. Então, veja que é um mundo de possibilidades para a gente discutir, que está dentro dessa área de saúde e segurança, né, de meio ambiente também, enfim, de um processo de integridade corporativa, que a gente precisa trabalhar muito com as pessoas no dia a dia, sabe? Para levar elas a entenderem a um nível gigante de que não é sobre apenas aquilo que eu vejo, mas é fazer por fatores que são intangíveis. E o primeiro fator que eu vejo é, cara, eu estou valorizando a minha própria vida. Então, quando eu não mexo num painel de 440 energizado, vou lá, bloqueio, não faço jump, não burlo o sistema, quando eu faço certinho, é um processo que eu estou valorizando a minha própria existência. Vai dar muito trabalho. Na vida, tudo dá trabalho. Eu costumo Né? falar que as empresas pagam para a gente fazer isso, né, Valvimar? Paga. Elas pagam para a gente fazer segurança. Ela fala com você assim, pode parar 10 minutinhos de manhã, 15 minutinhos, faz um DDS, né? E qual o embasamento legal que eu tenho para fazer DDS? Eu não conheço. Mas é o momento que a empresa fala assim, pode parar só. Para, reúne a turma, vamos falar de segurança, sabe? Então, Uhum. para fazer a sua análise de risco, faz o checklist do equipamento legal, não faz pro forma não marca sem ver não. Não faz o checklist para amanhã já não, faz no dia, certinho. Faz uma inspeção 360, olha as condições. Ah, não, mas esse caminhão é novo. Cara, menino recém-nascido também morre. Com certeza. Não é por isso que a gente não vai fazer o que é certo, sabe? Mas o que é isso? Em momento nenhum aqui nessa abordagem nossa até agora, nós estamos falando sobre conhecimento técnico, observa? Nós estamos falando sobre Sim, comportamento, né? Nós estamos falando sobre sim, atitude, postura, forma de conduta, a maneira como as pessoas se colocam, se comportam. Porque eu acredito assim, ó, tem um estudioso muito interessante que eu sigo, ele gosta de ler os materiais dele, chama João Cândido de Oliveira. João Cândido de Oliveira.
Ele fala assim, ó, o colaborador só faz duas coisas no ambiente de trabalho. O que o líder manda ou o que o líder deixa ele fazer. Então, veja a importância do papel do gestor. Se o líder manda fazer errado, a tendência é que ele faça errado. Mas se o líder vê fazendo errado e não fala nada, é pior ainda. Que nós estamos entrando num conceito chamado permissividade. Sabe aquela máxima de falar assim, não, vamos sair daqui porque ele tem que entregar esse produto para mim hoje é o último dia. Deixa ele fazer aí. O cara está a 5 metros sem cinto. Não, mas é rapidinho. Ele é bom, ele é experiente, não vai dar nada não. Então, é isso. Quanto mais a gente começa a trabalhar o nosso padrão de comportamento, as nossas crenças, os nossos valores, mais eu vou sair lá na frente melhor. E graças a Deus eu percebo que a gente está evoluindo. Há pequenos passos Sim, ainda. Temos muito o que fazer, né, Enio? Muito o que fazer. com Mas certeza. eu acredito que a gente está virando aí a chave aos poucos das pessoas. Isso é quebrar uns modelos mental muito antigo, né? Porque a gente aprendeu lá atrás que eu sou um bom profissional quando eu entrego o resultado operacional. E o resto é que se vire, Uhum. né? O que importa são as partes diárias, o que importa são os materiais, os equipamentos funcionando, o resto, não, esse resto não é resto, esse resto sim importa, né? Então, graças a Deus, a gente tem visto líderes muito bons, né, desenvolvendo. Temos um trabalho muito grande ainda para fazer, porque a gente percebe em alguns momentos que saúde e segurança é prioridade e ainda não é valor, né? Qual que é a diferença? Prioridade eu mudo, né? E valor eu não negocio. Valor eu não mudo. Legal. Isso é Então, importante, né, porque às vezes a pessoa confunde, né. Ela confunde. acha que por ser prioridade, É, ela não vai ser substituída em algum momento. Talvez ali, sei lá, a operação vai parar, é 1 milhão por hora de prejuízo. Então, quebra a segurança e vai lá e faz, né. Aí deixou de ser prioridade, que é o que você falou agora, exatamente. né. Não pode ser prioridade. Prioridade eu negocio. Uhum. Tem que ser valor. Eu nunca vi ninguém negociando a família. Porque família é valor, família é negociável, Sim. né? Por mais errado talvez que alguns se colocam, mas nunca vi ninguém negociando a família. É porque eu não negocio isso. Agora eu tenho que ter muito cuidado com como que eu lido com essa pressão do dia a dia. Certa vez perguntaram para um jogador de futebol se ele gostava de jogar bola num campo lotado de pessoas ou vazio. E ele falou assim, claro que é lotado, todo mundo ovacionando, gritando e tal. Então eu tiro a conclusão que a questão nunca foi a pressão, mas como eu lido com ela. É. A gente vive num ambiente de pressão, portanto, a primeira coisa, manter calma, manter a calma, sabe? Segundo, manter a organização. Uma pessoa organizada, ela consegue muitos resultados positivos, mas aquelas pessoas que são desorganizadas, elas não sabem nem o que é prioridade para elas. Elas não sabem nem se organizar, o que faz agora, o que faz depois. Então, eu particularmente, como eu lido bem com pressão? Primeiro, calma. Segundo, me mantenho organizado, sabe? A rotina organizada, disciplina para fazer as coisas. Terceiro, evito acumular função. Então, o que é meu é meu. O que não é meu, a gente vai negociar. Procuro saber lidar comigo mesmo para fluir bem as questões das pressões, da pressão. Saber separar as coisas, o que é pessoal, do que é profissional. É um desafio muito grande. Mas Sim. eu digo separar as coisas para não levar as questões para o lado pessoal, né? Então, ambiente de pressão sempre vai ter. E cada um vai estar tentando buscar o seu próprio resultado. Então, saber separar as coisas e não entender que, estou levando para o lado pessoal ou está levando para o lado pessoal. Não, lado profissional e ponto. Focar nos pontos positivos. A gente faz tanta coisa boa. A gente não pode esquecer disso. Se concentrar na atividade que a gente está fazendo, criar momentos de descompressão. Meu Deus, a melhor coisa que existe é criar momentos onde as pessoas possam descomprimir. Até panela de pressão tem válvula de É a segurança. famosa reunião do desabafo, né, Ah, entre os pares, né, tem que dentro da ter, empresa. né? Você pega
nas áreas que a gente circula, tem aquelas tubulações e de distância a distância tem válvula de alívio. Exatamente. A panela de pressão da nossa casa tem um negocinho vermelhinho na tampa, válvula de segurança. Para quê? Para no momento de pressão interna, ela alivia. E aí nós, seres humanos, não vamos ter? Claro que precisamos ter, né? Investir em muito diálogo, conversar muito, saber entender que algumas coisas eu controlo, tem outras que eu não controlo, né? E entender que tudo é um processo, né? Ou seja, é um passo de cada vez. Graças a Deus a gente tem evoluído, mas podia ser um pouco mais rápido, confesso, né? Nossos índices de Sim, acidente no Brasil estão caindo muito pouquinho, né? Na verdade, nos últimos anos aumentaram um pouquinho, mas existe algumas tendências de queda, mas, nossa, ainda é muito pouco. Nós temos índices de fatalidade no trabalho que são exorbitantes, cara. Então, nós temos que fazer alguma coisa. Para aquelas pessoas que são mais céticas, elas vão pensar assim: ah, não, mas na minha empresa está tudo garantido, nós não contribuímos com nada com a estatística do Brasil. Cara, não pensa assim, porque ainda o resultado não é sustentável, né? sim, Nós não podemos acreditar que os resultados são sustentáveis que não são, né? Nós temos N exemplos de empresas com taxas de frequência extremamente baixas, foram surpreendidas com acidentes aí de alta relevância, de alto potencial também, né? Então, saber lidar com essa pressão, saber lidar com esses desafios, é o que vai me ajudar, é o que vai nos ajudar a ter uma rotina de trabalho mais leve. Isso serve para qualquer pessoa, tá? Inclusive, essas dicas não foram dicas para líder, ainda não. É dica para qualquer pessoa, sim, sabe? Saber filtrar e saber fluir com essas situações é algo assim, que eu acho que é muito legal, sabe? sim. É para a vida e para o convívio, né, também. O tempo todo, né? Isso serve para qualquer coisa. No trânsito, isso serve. No lazer, isso serve, né? Esses soft skills que a gente está falando, né? Esses skills que são habilidades humanas, cara, escola nenhuma vai ensinar para a gente isso. Isso é a prática mesmo, né? Conversando É, igual a gente está conversando, trocando ideia igual a gente está trocando ideia. Esse bate-papo nosso chegando a mais pessoas e mais pessoas plantando a semente em outras pessoas, e tem um poder de tracionamento aí gigantesco, né? Então, nós temos que fazer a nossa parte de influenciar as pessoas, assim, de forma muito com verdadeira, certeza, né? com certeza. E com relação à liderança, que você falou assim, que até agora você comentou a respeito de dicas gerais, assim. Mas para mim, eu já estava pensando que já eram dicas para liderança, sabe? Uhum, É, o que que teria assim extra para quem é líder, assim, como uma dica? Porque liderança, todo mundo hoje em dia é um pouco líder, né, no seu ambiente de trabalho. Mas tem gente que tem esse papel, como é que eu posso dizer, formal dentro da formal, empresa. é. Nós estamos alinhados, né? Sim, Cara, o desafio do líder, ele é muito bacana, é muito gostoso, né? E a primeira coisa que eu vejo, assim, que num processo de gestão de risco, o líder precisa saber do impacto das tomadas de decisão que ele tem. Ele precisa ter o apetite de risco baixo. O sim e o não do líder têm um poder gigantesco. Então, a primeira coisa que eu penso, o líder precisa saber do impacto das ações dele. O sim e o não do líder têm um poder avassalador, tanto para o bem quanto para o mal. Segundo ponto, comunicação. Ah, e lá vem esse assunto de novo. Mas é fato. Olha, 86% de toda a nossa comunicação, ela não é verbal, ela é não verbal. A forma como a gente se comunica pela boca está inserida em apenas 14% das vezes. Ou seja, que conclusão que a gente chega? Mais importante do que aquilo que eu falo é o que as pessoas me veem fazendo. fazendo, sim, Por isso que nós falamos sobre liderança pelo exemplo. Porque as pessoas se convencem muito mais quando vê um líder se comportando de maneira adequada, tomando decisões de maneira assertiva, fazendo da maneira correta, do que apenas o discurso muito bonito num DDS, num paradão. As pessoas não guardam o que a gente fala, ele. Elas sim, guardam o que vem a gente fazendo, sabe? concordo. E cria, olha, parece que a gente vem com essa configuração original de fábrica, porque criança
Eu tenho uma filha de 4 anos. Criança. Eles seguem o que a gente faz, não pelo que a gente fala, mas pelo padrão de comportamento. De onde vem isso? Configuração É, original de fábrica. sim, para a própria Deus, sobrevivência, né? Deus foi tão bondoso com a gente que formatou a gente numa capacidade de falar assim, a melhor forma de vocês se comportarem bem é um modelando o outro. E essa modelagem é padrão de comportamento. É quando eu vejo você fazendo uma coisa bacana e certa, a tendência é que eu queira fazer também. Mas, ao mesmo Com tempo, quando eu certeza. vejo você fazendo uma coisa errada, a tendência é que eu pense assim, não dá nada para ele, É, se nem o né? líder está fazendo, né? Para que que eu vou E fazer? para que eu vou fazer? A gente ouve isso muito, né, no mercado, Muito, mas nas muito, experiências de vida. É, muito. Então, precisa investir em comunicação. Primeiro, saber do impacto das nossas decisões. Segundo, investir em comunicação. Terceiro, conhecer a equipe de perto. O líder que não conhece a sua equipe é um líder fadado a insucesso. Porque quando ele não conhece a sua equipe, ele não sabe das dores da equipe. Ele não sabe das necessidades da equipe. Cada um de nós tem uma necessidade específica. Cada um de nós temos um desejo específico. E quando eu não conheço a minha equipe, eu não coloco eles cada um no seu lugar certinho. Aquela pessoa que é mais afoita, não posso colocar para fazer atividade crítica. é, Aquela pessoa que tem um padrão mais lento, talvez não lento, mas mais monótono, não posso colocar ela para fazer uma atividade que oferece um alto risco também. Então, assim, eu costumo brincar e dizer o seguinte: eu nunca daria bem para ser um vigilante de banco. Por quê? Cara, eu tiro o chapéu para esses rapazes, para essas moças que são vigilantes de banco. Eles ficam concentrados 6 horas por dia só observando um movimento. Cara, isso tem que ter um perfil muito bom. com Eu, certeza. eu não, meu perfil é muito mais intenso, eu sou muito mais intenso, agitado, eu estou fazendo um monte de coisa, sabe? Então, cada um no seu lugar. Mas para isso o líder tem que conhecer a equipe dele, senão ele não vai saber quem é bom em Y, quem é bom em X, quem é bom aqui, quem não é bom aqui. Mas para isso o Com líder primeiro certeza. tem que conhecer ele. Se o líder não se conhece, ele não conhece de gente. Se aquele líder fala assim, não, aqui manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pronto, a equipe já se perdeu, Uhum. né? Então, E geralmente quando começa, né, esse diálogo entre líder e funcionário, né, é o momento ali da primeira impressão, né? A pessoa é, acabou de entrar na empresa, a liderança já fala isso, então é, se perde ali naquele se momento. perde. Alguns estudos falam que a questão da primeira impressão que fica nunca fez tanto sentido. Isso é muito real. E Uhum. as pessoas formam opinião preliminar sobre a gente nos primeiros 2 a 3 minutos que elas nos veem. Cara, é muito rápido. É rápido demais. Então, ou a gente cria uma boa impressão, sendo na essência um padrão de comportamento nosso, ou a gente está fadado ao insucesso mesmo. Então, o líder precisa conhecer a sua equipe. O líder precisa colocar as pessoas no lugar certinho. Quarto ponto, cumprir combinado. O líder que promete e não cumpre, ferrou. É melhor não prometer. Agora, se prometeu, tem que cumprir. Prometeu, esquece, né? Aí, Cara, cumprir combinado, e olha que essa é uma virtude que hoje em dia está faltando em todo lugar. A gente acostumou com as pessoas que não cumprem combinado. E a gente acabou também não cumprindo combinado. A gente acostumou a ficar na fila 10, 20, 30, 40 minutos, achando que é normal, quando na verdade não deveria ser. A gente se acostumou com atrasos em alguns compromissos que a gente tem ou que as pessoas têm com a gente, quando não deveria ser. Parece que virou até um cartão de visita legal chegar atrasado. Não, tá é, errado. Tá errado. Tá errado. Cumprir combinado. Combinei, tem que cumprir. E foi tão legal hoje aqui com a gente, né, que nós entramos no horário certinho, cara. Que bacana, né? foi. Eu acho isso fantástico. Britânicos, né? Eu queria de novo te parabenizar também pela disciplina no horário, porque isso é Eu que raro. te agradeço também. Cara, isso é raro. Isso é raro. A gente não encontra isso mais. E aí, Sempre quando se. acontece alguma coisa que, não deu tempo, não, E sabe né? aonde que vai impactar isso?
correria para fazer as coisas e resulta um acidente. Exatamente. Saiu de casa atrasado para o trabalho, sai igual um maluco dirigindo. Está armando uma chuva, aí sai desesperado para chegar em casa. A pressa. Cara, cumpre o combinado. Planejou, cumpre o combinado. Não tem erro. Quinto ponto, antecipar cenário. O líder que tem foco em gestão de saúde e segurança, ele não deixa as coisas para a última hora. Ele antecipa cenário. Ele tem um olhar lá na frente. Gente, isso aqui pode dar errado. Deixa eu já resolver isso aqui. Ah, não, mas é para a semana que vem. Não. Isso aqui pode dar errado. Já deixa eu antecipar isso aqui. Ele tem um olhar de águia. Supervisor. Ele tem uma supervisão. Sim. Capaz de enxergar aquilo que as pessoas não estão enxergando. Ou capaz de conversar com alguém que sabe do segredo para resolver aquilo e vai lá e tenta resolver aquilo. Então, eu gosto muito dessa palavra, supervisor, supervisão. É aquela pessoa que é capaz de enxergar além daquilo que as pessoas estão vendo. Delegar é uma atribuição do líder com foco em saúde e segurança, mas ele não pode delargar. Ah, não, pedi para o Enio fazer. Tá, mas ele fez? Não sei, eu pedi para ele fazer. Depois eu vou lá e vejo o resultado. Gente, isso é um risco muito grande. Porque pode acontecer uma série de coisas no meio desse caminho, o Enio não ter conseguido fazer, e depois eu vou lá e vou culpar ele ainda. Nossa, poxa, mas você não fez? Claro, eu deleguei e delarguei. Está errado. Sim. Delega, mas acompanha, monitora, instrui, faz junto, ensina, para que as coisas fluam bem. Não é? Então, com certeza. Eu acho isso fantástico. Além de reconhecer os envolvidos, nós estamos carentes de feedbacks positivos. Agora, não faz alguma coisa errada, não, que aí o feedback vem na hora. Cara, mas reconhece também quando alguém faz uma coisa certa. Ah, não, mas aqui não fez mais que obrigação. Não é assim que funciona. Dá um elogio, dá um reconhecimento. Eu conheço pessoas que estão saindo das empresas que trabalham porque nunca receberam feedback. Eu conheço pessoas que estão insatisfeitas onde estão porque o chefe nunca sentou com elas, o líder nunca deu um elogio, nunca falou assim, tá ótimo, continua fazendo assim. As pessoas estão sedentas de feedback. A pessoa fica sem norte, né? Olha, e a falta de feedback impacta diretamente em saúde e segurança. A gente não sabe o potencial que há numa pessoa insatisfeita. Você não sabe. Então dá feedback, conversa, invista no diálogo, sabe? Outro ponto, cria sinergia entre os processos. Historicamente, a gente sabe que operação e manutenção tem meio que uma competiçãozinha assim, né? A operação quer fazer, a manutenção quer garantir a integridade dos equipamentos. Olha, junta, vamos trabalhar num cenário de cooperação, ao invés de trabalhar num cenário de competição. Se a máquina quebrar por falta de manutenção, vai impactar a operação. Se a manutenção não disponibilizar o equipamento em tempo hábil, vai impactar a operação. Se a operação não fizer o dever de casa, vai impactar na manutenção e vice-versa. Então, não tem como separar isso, é tudo junto. Sabe qual que é o problema disso aí, Vovimar? Que ambos vão impactar na saúde e segurança. Direta ou indiretamente. Exatamente. Não é? Olha para você ver, você foi em cima do conceito, cara, é isso. Né? É isso. A compra errada nos suprimentos impacta em saúde e segurança. Chega um equipamento para mim fora da especificação, até que eu devolvo, como é que faz? Tá tudo interligado, cara. Não existe processo menos importante e nem mais importante. Todos os processos são integralmente importantes e geram impactos diretos em saúde e segurança. Até o fornecedor terceirizado, quarteirizado, que presta um serviço para mim, pode me ajudar a desenvolver uma cultura ou pode impactar na minha cultura. Então, e o último ponto que eu acho que não posso deixar de falar dele é que o líder, para mim, ele tem que ser um facilitador para os seus colaboradores. A função do líder é facilitar a vida do outro. Né? Então, se você que é líder está nos vendo e me escutando agora, facilite a vida da sua equipe. Facilite a vida da sua equipe. Converse, planeje, cumpra o combinado, tenha as pessoas no lugar certo, antecipa cenário, comunique bastante, saiba dos impactos das suas ações para que assim você seja visto por eles, como um facilitador. É aquele cara que
articula tudo para o trabalho sair da melhor maneira possível e com o maior nível de equilíbrio possível, né? Então, é o que eu gosto muito de falar nas minhas abordagens, sabe? E eu espero que tenha feito e esteja fazendo sentido aí nesse nosso bate-papo. Maravilhoso, maravilhoso, Valmar. Aprendizados aí riquíssimos, né? Que tem coisa que a gente fala que isso daí a gente nunca aprenderia na escola, né? Infelizmente, né? Essa frase assim faz sentido aqui no país, no Brasil, mas não deveria, né? Isso deveria vir da educação lá de trás. Então é uma coisa somática, né? A parte negativa da, do que pode acontecer quando a gente não tem esses pilares, né, para sustentar É, a nossa própria saúde, a nossa própria segurança dentro de uma instituição ou na nossa vida particular. isso, cara, isso serve para todo mundo, né? Inclusive para os colegas profissionais da área de saúde e segurança, né? Eu, quando formei, eu recebi a seguinte instrução: um bom profissional de segurança é aquele que prancheta debaixo do braço, livro de norma debaixo do outro, capacete na cabeça e está em campo só fiscalizando. Meu Deus do céu. Não, não, tá, é muito além disso, né? Com Um certeza. profissional de saúde e segurança conhece de processo, conhece de negócio, ele trabalha com números, trabalha com dados, trabalha com informação, trabalha com estatística, ele não infantiliza a relação, ele trabalha de forma séria, trazendo o assunto de maneira conceitual, contextualizada, né? Ele gosta de campo, ele gosta de gestão, ele sabe fazer as duas coisas. Para quê? Para que ele seja visto também como um profissional robusto, né? Como Sim, ele seja para que ele seja comparado aos profissionais da engenharia, da medicina, das arquiteturas da vida, ou seja, no mesmo patamar, né? Então, nós precisamos elevar esse nível também de empoderamento da equipe, né? E a gente também tem que buscar muita informação, né? Ler bastante, aprender bastante, não só normas, não só NRs. Meu Deus, tem muito conteúdo sobre segurança de processo, né? Sobre o termo aí hoje que a gente vê sobre sustentabilidade. Temos que aumentar nossa é, capacidade de aprendizado, porque o mundo está inovando e a área aí agora eu vou falar sobre a área mesmo, né? O departamento de saúde e segurança precisa inovar, pensar em é. soluções diferentes, acabar com ficha de papel, acabar com inspeção de Quantidade de papel. tecnologia que a Meu gente tem. Deus do céu! Está na hora de pensar diferente, procedimento em QR Code, né? Começar a dar sugestões para as empresas de tecnologia RFID para fazer leitura de chips onde as pessoas estão. É pensar diferente, gente. O mundo está Com pensando diferente. certeza. Nós não podemos parar no tempo, né? Então, Ô, Valvimar, eu vou te fazer mais um convite aqui. Nosso próximo bate-papo, né? Com certeza a gente vai conversar mais. Eu queria falar sobre tecnologia, que eu acho que é uma coisa que você acabou de tocar, que realmente, assim, eu sou fã de tecnologia, pelo que você falou agora, eu vi que também você tem, né, essa afinidade com a área. E, assim, a tecnologia aplicada à segurança do trabalho pode fazer muita diferença aí, total né? diferença. Já está fazendo, né? Porque enquanto para uns é o futuro, para outros já é o agora, né? É, Já está acontecendo essa revolução. é. E eu queria te trazer novamente no canal aqui, ou então quando eu for fazer também junto com você uma live, a gente falar um pouquinho sobre tecnologia, que eu acho um assunto que a galera curte muito também, né? Bora, eu topo, acho esse assunto muito legal. Eu sinto que às vezes os profissionais de saúde e segurança estão ficando um pouquinho para trás nesse assunto. Temos que estudar urgentemente sobre tecnologia, É, inteligência artificial, metodologias ágeis, né? Metodologias de trabalho mais efetivas. Meu Deus, tem muita coisa para ser feito, né? A gente pode é, fazer de forma diferente, treinamentos de forma diferente, abordagem de forma diferente. Nossa, é uma outra pauta muito legal para a gente discutir. maravilha. Valvimar, eu vou encerrar então o nosso assunto por aqui hoje. Eu peço para a galera que está em casa aí, né, comentar, porque eu vou responder e caso apareça alguma pergunta específica, eu passo para você também, você responde, me ajuda, para a galera participar junto com a gente desse desenvolvimento, né? Esse crescimento é importantíssimo. Hoje foi realmente uma aula, para falar a verdade, né? Eu falei bate-papo, eu estava, né, sendo até muito humilde, né? Foi uma aula que você trouxe aí para a gente. E isso vai para a vida, né? Então,
eu só tenho a te agradecer mesmo. Foi, assim, excelente o papo. E seja, né, portas abertas total aí, sempre que você quiser aparecer por aí para a gente trocar uma ideia, seja muito bem-vindo, Que beleza? bom, que bom. Eu fico feliz pelo feedback e a gente não tem como separar os temas, né? Tudo vai voltar para um comportamento padrão na vida e para a saúde e segurança não é diferente. Então, espero que tenha feito sentido aí para todo mundo que está assistindo, que assistiu, né? E a gente está aí vendendo aquilo que a gente compraria para a gente mesmo, né? Então, Isso aí. não tem nada de diferente disso. E agradecer de novo pelo convite, pelo momento, foi uma troca muito gostosa mesmo, um bate-papo muito legal. Se deixar, a gente fica aqui até mais tarde, né? Porque a gente É. é fã desse assunto, né? Sim, Mas, de toda forma, agradecer mais uma vez e que Deus abençoe sua vida, sua família e todo mundo que está nos assistindo aí. te desejo tudo de bom também. Muito obrigado e até mais, galera. Até mais.